E esse é mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Para você ficar sabendo de tudo que acontece, ver tudo que a gente falou, você clica no link aqui na descrição. Aproveita e já se inscreve. De final, eu quero ouvir a opinião de vocês, porque tem muita gente reclamando do desempenho do São Paulo. Eu acredito que o São Paulo poderia ter jogado melhor. Claro que sim. Claro que poderia. O jogo em si, para os dois times, foi ruim. Até 30 e poucos minutos do primeiro tempo, 39, 40. Nenhuma das equipes tinha dado um chute a gol, de fato, direto no gol, né? O Rafael foi pouco acionado, ele em si, mas assim, o São Paulo, principalmente na primeira etapa, tomou um sufoco em não conseguir ficar com a bola. Depois, no segundo tempo, teve muito mais controle de bola, mas talvez não efetividade. Mesmo assim, é um resultado positivo. Eu quero ouvir os meus amigos aqui na bancada, porque o 0-0, mesmo feio, acho que deixa tudo em aberto e favorável para o São Paulo no jogo de volta. Vou começar com o Nick aqui do meu lado para começar falando sobre essa partida. Cara, é aquele resultado que não é o mais legal de você acompanhar, ou a partida mais legal de você acompanhar, mas com resultado que não incomoda, né, Nick? Tudo bem? Fala, Chacon, feio, sim, todo mundo está acompanhando aí, satisfação. Cara, tô 100% contigo. Eu acho que Copa, e principalmente Libertadores, às vezes vendo os comentários me dá a impressão de que a galera ficou meio mal acostumada, né, cara? E não sei com o que ficou mal acostumada, porque faz tempo que a gente não joga uma Libertadores assim, em nível de competitividade mesmo, com chances reais de passar para a próxima fase. E aí nas quartas de final é outra conversa, que pode ser Palmeiras ou Botafogo, aí é um outro tipo de jogo, as equipes já se conhecem um pouco mais, etc. Mas realmente, assim, olhando para o resultado, não dá para dizer que é um resultado ruim, né? A máxima das Copas nos mata-matas, né, é justamente empatar fora para ganhar em casa. O São Paulo poderia, de repente, ter saído de lá com uma vitória? Talvez até sim, o time do Nacional, tecnicamente, não é um primor. Mas, assim, uma puta pressão lá no estádio, dava para ver pela televisão, a transmissão dava para a gente a noção exata de que o São Paulo estava ali dentro de um caldeirão. O gramado é claramente em condições ruins, o que dificulta um jogo técnico como é o jogo do São Paulo. São Paulo chegou lá com alguns desfalques de última hora que também são relevantes, na minha opinião, principalmente o Eric, o Igor Vinícius, que já não vinha jogando, e o Lisieiro, que sentiu ali de última hora também, acabou saindo do jogo. Nenhum deles seria titular, obviamente, mas os três ou alguns deles poderiam dar uma alternativa a mais para o Zubeldia, né? Então o Igor Vinícius poderia dar um pouco mais de profundidade pela direita, porque o Rafinha, na minha opinião, defensivamente foi bem, mas ofensivamente não produziu quase nada. O Lisieiro daria uma alternativa a mais. O próprio Ilcinho ontem nas lives havia falado que ele poderia até entrar como titular, fazendo uma trinca de volantes aí no meio de campo. E o Lisieiro não estava à disposição na hora do jogo. A gente só tinha basicamente o Luiz Gustavo como um primeirinho volante ali. Então também perdeu o São Paulo. E o Eric, uma alternativa, como o Lucas não estava rendendo muito pelo ponta direita e o Luciano fez um jogo muito abaixo também, de repente o Eric seria até uma opção, caso estivesse à disposição, de mudar um pouco o estilo de jogo. Então acho que por todo o contexto, pelos desfalques do São Paulo, um campo ruim, num caldeirão, num mata-mata de Libertadores fora de casa, um 0-0, obviamente é um resultado bom. O São Paulo traz para cá a possibilidade de se classificar com uma vitória simples, e aí dentro do Morumbi, aí é outra história. São Paulo tem que tem que se impor e fazer valer a superioridade técnica jogando aqui com eles. Óbvio que vai ser um jogo catimbado, pegado, eles não vão deixar jogar, talvez eles venham até buscando uma bola, um empate, alguma coisa do tipo, mas acho que São Paulo tem, diante desse empate, totais condições de concretizar aí a classificação na quinta-feira que vem. Alguém discorda disso? Fê e o Cinho, vocês acham que o desempenho do São Paulo como eu posso dizer, poderia e deveria necessariamente ser melhor numa partida como essa, mesmo que o resultado seja mais, digamos, pragmático, de voltar com 0-0 e ter a vantagem de ter a força da sua torcida em casa, vai lotar o estádio do Morumbi, vai ter muito grande chance de estar entre os top 3 assim, de públicos no ano, né, na próxima quinta-feira. Porque, assim, sinceramente, o São Paulo, eu nem sei se ele tem time o suficiente para desempenhar tão bem o tempo todo, né? Em alguns momentos ele vai jogar baixo. Alguém discorda disso?
Manda bala, sim. Eu vou, você vai? Vai nessa. Manda que você é meu lateral. Eu rolo para você e você dá para mim de fundo. Não, cara, eu concordo 100% com o Nick na questão do resultado, da estratégia e tal. Agora, se a gente tirar o resultado, o fato da estratégia, o primeiro jogo na casa dos caras, a pressão que a gente sabia que ia existir, todo esse fator fora que envolve a Libertadores, 3 coisas me preocupam. A primeira, o fato do segundo jogo consecutivo do time titular não dar um chute a gol no primeiro tempo. Isso é preocupante. Porque o Goiás a gente jogou com o freio de mão puxado se poupar. Cara, desculpa. Na minha vida inteira, os jogos que eu era um desses que ia tipo, não, 2-0 para nós, esses caras não vão arrumar nada. Eu corria mais. Então eu me desgasto 2 vezes mais para manter um resultado que estava fácil, eu transformo isso em desgaste, é horrível. O fato de você ir para lá com a estratégia de truncar o jogo, fazer... Mas, cara, se você analisar o jogo, o Nacional, ele só não conclui melhor porque tecnicamente o time do Nacional também não é dos melhores. Ele é empenhado, ele é brigador, ele é correria. Mas na hora do último passo para concluir, eles são danados. Por isso não teve mais sufoco. O fato do São Paulo não conseguir nem se segurar e nem conseguir dar um chute no gol, isso me preocupa. De novo, se a filosofia do treinador ontem foi vamos fazer do jogo morno, vamos esfriar, vamos cair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e ele opta pelo mesmo esquema que deixa a gente vulnerável do meio para frente, cara, uma das vezes, na maioria delas, aliás, a gente via ou o Luiz Gustavo ou o Bobadilha correndo atrás do cara que estava com a bola. Por quê? Porque eles são expostos. Se eles são expostos, eles saem fora de posição, eles têm que dar o bote. O Rafinha, uma delas, fica naquele dilema, vou ou não vou? Ele resolve sair, o menino acha o passe, quem dá o pique atrás do cara é o Rato. Cara, a gente vai numa filosofia de defender e segurar, levar o 0-0, mas os caras podem fazer o que quer? Eu não entendo. E o terceiro e mais preocupante, eu não lembro de 2 jogos no Morumbi que o São Paulo criou 800 chances de gol. Não vejo uma dominância no São Paulo no Morumbi, desculpa, eu ainda chamo de Morumbi. Eu também às vezes confundo. Falha minha. Eu não vejo o São Paulo no Morumbi sendo dominante a ponto de criar 6, 8 chances. E a gente vai precisar, porque o Nacional vai ser o Nacional que não vai querer o jogo. E quando o Nacional não quis o jogo ontem, o São Paulo parava na intermediária e abusava da bola longa do cruzamento. O Zubeldia, em alguns momentos, a câmera pegou ele fazendo assim, tipo, acalma o jogo. Não, até então suave, só que assim, a gente acalmava o jogo, aí a bola ia para um lado, voltava Bobadilha, zagueiro, outro lado, voltava Luiz Gustavo, zagueiro. Cara, mesmo calmo, a gente tem que pelo menos deixar ou o Ferreira em posição de 1 contra 1 ou o Lucas com espaço de acelerar, para que o Luciano... Eu vejo a galera reclamando muito do Luciano, o Luciano não é 10, não é 10, não é 10. Cara, se sabe que a gente vai sofrer que o Luciano não desempenha esse papel, por que da escalação dele? Essa é outra coisa que me preocupa. O fato do Zubeldia tá cego com o sistema. Cara, vamos defender? Vamos, suave. Bota os meninos ali. O que dava para fazer ontem? Cara, 3 zagueiros. 3 zagueiros ia chamar muito time dos caras a mais. Cara, coloca o Luiz com o Marcos Antônio. Só tem um volante. Poupa o Marcos Antônio. Cara, coloca o Ferrarese com o Alan Franco sobrando pela frente. Vamos dar um jeito de embolar o meio-campo, se preparar para aquilo. Cara, a gente não estava preparado. A gente entra com uma filosofia na cabeça despreparado. E aí sofre o fato de não conseguir dar um chute ao gol. Mas assim, pensando que o jogo era fora de casa, um adversário complicado, um cara que sabe, um time que sabe ser chato, né? Ser enjoado. Não dá para pensar que dentre o jogo feio que foi, pro lado do São Paulo e pro lado do Nacional, o resultado nesse momento seja mais importante? Não, o resultado é top. Mas então, o resultado é top. A experiência foi top, suave. Conseguimos. A gente vê as estatísticas do soft score,
A gente vê que fala, mano, a gente não foi tão mal. A gente vê o jogo. E é o segundo jogo que o time titular não dá um chute a gol no primeiro tempo. O primeiro foi contra o Goiás. Isso me preocupa. Tirando lá do torcedor, do resultado de definir em casa, casa cheia, todo mundo com a camisa nova lá, pá, não sei o quê, assistindo o jogo, se a gente levar num contexto o que a gente conseguiu criar durante o ano todo, isso me preocupa mais ainda. E a gente vai para um jogo quinta-feira, onde o Nacional ele imprime uma pressão muito forte nos primeiros 15, 20 minutos, depois senta a bunda lá atrás, porque não tem como manter esse ritmo o jogo inteiro. Ele senta a bunda lá atrás, o São Paulo tranquiliza o jogo, mas não faz nada. No Morumbi nós vamos ter que fazer alguma coisa, porque eu não quero ir para os pênaltis para sofrer, eu quero ganhar no tempo normal. A gente é acostumado a criar situações, o nosso time é criativo? Não é. E é essa parte que me preocupa. Cara, o resultado top. A gente levar um 0-0, e aí eu comentei também ontem em live, também não lembro onde foi, que minha memória tá uma bosta, mas a gente não poderia sair nem atrás do placar e nem com a derrota. Em momento nenhum aconteceu isso, suave. Só que agora vamos analisar taticamente o jogo friamente. Cara, é preocupante. Pode ser que num cenário não foi ruim porque não toma gol, mas, cara, 2 jogos que o nosso time titular, os nossos fera, não dá um chute a gol primeiro tempo, e aí os caras falam, pô, Luciano, cara, você sabia que os caras iam tentar sufocar? Por que da escolha do Luciano? Ele não rende ali vindo do meio. Imagina vindo da intermediária. Pô, o Luciano perdeu outra bola. Aonde? Na meia-lua da nossa área? Não era para ele estar lá. Se não é para ele estar lá, coloca um cara que sabe o que fazer lá. Então, tipo assim, essas são as coisas que me preocupam, sabe? Eu acho que Esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, vire membro, fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Arquibancada.